eu tiro é o valor da reação de apoio daquele ponto. E quando for rótula, é o valor do momento fletor no ponto, obedecendo o sentido e orientação que eu vou colocar aqui. Então, a solução da rótula a gente só tem um segundo trabalho, que é calcular a reação de apoio. Só que no início ele fica bem mais fácil. Quando a gente tem uma informação que a gente quer calcular aqui, chamam-se hiperestáticos. Então, ou é uma reação, ou é um momento, ou alguma coisa assim, são os hiperestáticos, são as incógnitas do meu problema. Então, a gente trabalha a mesma sequência do cálculo de deformação de uma estrutura. Então, eu vou definir o sistema principal primeiro. O que consiste? Eu identificar qual vai ser a forma que eu vou trabalhar esse exercício. Então, essa é a viga original. E o que eu tenho que fazer nesse cara aqui, ó, sem carga? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tornar isso daqui estaticamente determinado. O que é uma estrutura estaticamente determinada? É aquela que eu aplico as equações lá de somatório de horizontais, somatório de verticais, somatório de momento e consigo resolver. Então eu tenho que transformar nisso. Como que eu identifico o grau de hiperestaticidade? Eu tenho quantas equações da estática? 3. Quantas reações de apoio eu tenho? 2, 3, 4, 5. Então, 5 menos 3 é 2. Hã? 5? 5 menos 3 é 2. Notem outra coisa. Não vou falar o nome. 5 menos 3 é 2. Então eu tenho 5 reações, 2 aqui, uma em cada ponto. 3 equações, sobra 2. Então eu tenho que retirar 2 vínculos ou introduzir 2 rótulas que me permitam calcular. Eu sei que tem 3, só voltando um pouquinho. Oi? Esse 3 aí, 3 equações. Mas como que eu... Então essas aqui são as equações que a gente chama de equações da estática. Tenho 5 reações. Vou chamar de A aqui, né? H até A, VB, VC e VD. Dá 5 menos 3 sobra 2, tá bom? Bom, a solução que a gente vai trabalhar é introduzir uma rótula. Aqui e aqui. Bom, por que eu vou fazer isso? Vamos dar uma olhadinha. Alguém já tenta imaginar que gráfico de momento fletor lá naquele troço ali com uma carga de baixo para cima distribuída? Vamos fazer um parênteses. Que carga que é essa? Alguém viu essa carga na vida já? Eu vi na segunda chamada. Que tipo de carga é essa? Tem alguma coisa que levante? Tirando, né? Uma coisa que levante a estrutura. O que o ventilador está fazendo? Está produzindo o quê? Vento. Vento no telhado é uma carga distribuída de baixo para cima. Quando você for calcular, estou anos fora, eu esqueço. A de baixo é a verga ou a contra-verga? Verga, cima contra a verga, né? A verga, embaixo, tem uma carga distribuída na parte de baixo dela, estão vendo ali? De baixo para cima. Então, você vai calcular igual uma viga, só que vem essas cargas malucas. Tem que colocar. Agora, alguém já imaginou calcular esse negócio? Vai ficar meio estranho. Eu nunca vi, Quando eu coloco a rótula, o que vai acontecer? Quanto que é o momento fletor na extremidade da estrutura? 0. Quanto que é o momento fletor nessa extremidade? Quanto que é o momento fletor na rótula? E na outra rótula? Opa, peraí. Se dá tudo 0 e eu tenho carga distribuída, eu só tenho que aplicar uma equação. E aí, meus amigos da Rede Globo, vai pelo menos meia hora de tempo que você acabou de ganhar. Você vai aplicar uma única equação, momento máximo. E aí depende se é carga distribuída ou é carga concentrada. Tem fórmula para os dois.
para você calcular. Tá? Nesse caso aqui é a fórmula do QL ao quadrado sobre 8 a gente vai fazer. Então, definição do sistema principal. Introdução de rótulas nos apoios B e C. Os hiperestáticos representados são os respectivos valores do momento fletor em cada ponto. Abre parênteses, gráfico. Então temos uma nota de observação aqui, para a gente colocar, uma nota de observação aqui, para a gente saber o que foi feito. Tá? E aos poucos vocês vão entendendo por que eu escrevo lá nesse papel aí. Bom, o que aconteceu? Tem duas informações para se calcular. E incrivelmente dá a mesma coisa. Vocês estão vendo? Bom, definiu o sistema principal. Então, até o início do 7º período, a gente vai trabalhar com essa solução, que fica uma solução mais simples, até mesmo por pouco tempo que a gente tem. A gente não pode ficar inventando muito. Lá a gente muda um pouquinho. Então a gente vai trabalhar com essa daqui. Definir o sistema principal, eu tenho que definir os estados. Quando a gente tinha a deformação lá, eu tinha a estrutura real. Aqui agora é o estado de carregamento, que é o E0. Então eu vou colocar aqui, ó, 2, estado em vermelho para representar, né? As pessoas podem familiarizar. É o estado de carregamento. Por que é estado de carregamento? É bom até explicar isso. Porque é só nesse estado que aparecem as cargas reais da estrutura. A gente vai aprender lá na frente que é só nesse estado que aparece recalques em apoio. Só nesse estado que aparece variação de temperatura. Porque é onde existe a estrutura. Só que ela vem com uma modificação. As duas rotas. Merece mais uma notinha aqui. Então, na configuração de E0, maiorzão aqui, ó, as alterações do SP, sistema principal, são continuadas. Vírgula, ou seja, vírgula, a introdução das rótulas. A introdução de rótulos. A ficou meio estranho ali, né? Daqui a pouco vamos falar que é alcoólico dando. A introdução de rótulos. Então vamos desenhar esse caboclo aqui.
operações que eu fiz nesse cara aqui, no sistema principal, eu tenho que seguir em todos os estados. Vou começar pelo zero, estado de carregamento. Então eu coloco a minha carga e as duas rodas. Agora vamos voltar lá. Qual é o valor do momento fletor na extremidade de cada viga, cada pórtico, no início e no fim dela? Zero. Qual é o valor do momento fletor numa rótula? Zero. Se eu tenho essa condição em particular, quando eu vou desenhar Mi gráfico, como dá zero e tem carga distribuída, não tem que fazer uma linha pontilhada aqui, ó. Tá bom. Então, quando eu tenho carga distribuída, em gráfico sempre aparece uma linha pontilhada. Qual que é a vantagem aqui, ó? A linha começa em zero e termina em quanto? Sai de zero e termina em quanto? Sai de zero e termina em quanto? Ótimo. Como que eu calculo o valor da parábola? O valor do momento máximo, que é ao quadrado sobre 8. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cálculo de uma parábola aqui, de uma parábola aqui e de uma parábola aqui. Tá? Então vamos começar pela primeira. E ó, plus porque é uma estrutura simétrica, né? A gente vai ter resultados iguais. Então ó, me recuso a falar sobre essas assuntos. 10 da carga distribuída, o L 3, então 3 ao quadrado sobre 8. 11 e 25, como a parceria já respondeu lá. Olha lá. Temos uma figura, parábola do segundo grau completa e o valor dela, 11,25. Vamos para o meio agora. Por favor, se acanhe. 10 vezes o L ao quadrado, que é 2, agora então 2 ao quadrado, sobre 8, 5. Atenção, qual é o sentido daquela carga distribuída? Para cima. Para onde vai a barriga da parábola? Para cima. Parábola também, normal, só a diferença é que quando eu for combinar ela vai ser um valor negativo. E o outro é a mesma coisa, ó, porque é uma estrutura simétrica. Então 10 vezes 9 divididos por 8 também dá 11,25. Vamos colocar aqui. Detalhe, não calculamos nenhuma reação de apoio para chegar naquela resposta. Olha o tempo que a gente ganha. Então onde que era normal travar lá no cálculo de deformação? Primeiro, já se embalanava na reação de apoio. Segundo, morria nos gráficos. Então não é igual a 1. A metodologia que segue é a mesma do princípio dos trabalhos virtuais, o método da carga unitária, que era aquele da deformação que a gente tinha feito. Então a carga unitária sempre de valor 1. Então vamos desenhar ela. Permanece. Então vamos lá. Na configuração D1 de E1 mantém-se as alterações do sistema principal e aplica-se apenas uma carga unitária em X. No caso, a carga unitária aqui é qual?
um momento concentrado. 1 e 1. Tem bizu? Tem. E ele é praticamente a graça divina. Vou precisar calcular as reações de apoio para esse cara? Num coro? Não. Vou precisar calcular as reações de apoio nesse cara? Não. Vou explicar de duas maneiras diferentes. A primeira, se eu calcular, tá? Eu vou trabalhar como se fosse uma viga Gerber. Momento fletor naquele ponto, tem que dar 0, tem esse cara aqui, esse cara, vou achar um valor. Segunda coisa, é que, quanto que tem que dar o momento fletor na rota? 0. 0. Só que tem um problema. Eu tenho um momento concentrado de 1. O valor máximo que pode dar naquela parábola é 1 no sentido contrário dela. Por quê? Da carga. Por quê? Se eu olhar à esquerda, esse momento é horário ou anti-horário? Horário. De quanto? 1 positivo. Para zerar um positivo, falta quanto? 1 negativo. Menos 1. Então, quanto que vai ter que dar o valor do gráfico naquele ponto? Menos 1. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na lista aí, no exercício lá que ele trouxe para a dele. Eu vou calcular. Vou provar que dá menos 1. Tá? A, B. 3M. 3 metros. Momento do fletor no ponto B, olhando apenas para a esquerda, tem que dar 0. Ó. Se eu for considerar reações de apoio, eu tenho um chute de VA e essa carga de momento concentrado. Então, quem que provoca momento no ponto B? VA e o momento concentrado. Então, eu tenho 3 VA girando no sentido horário, mais 3 VA, mais o momento concentrado. 1 igual a 0. VA é igual a menos 1/3. Agora, momento fletor do ponto B. Antes, do milímetro antes do ponto B, que daí não tem um momento concentrado. Quem que provoca o momento? VA. Menos 1/3 vezes 3. Menos 1. Com o momento concentrado. Então essa que é a analogia que a gente acaba trabalhando. E aí como que vai dar do outro lado? Ele vai sair aqui, eu vou fazer aqui embaixo. O gráfico. Eu sinceramente espero que vocês não façam esse cálculo de reação. Peguem, vocês vão ver que isso daqui sempre vai se repetir. Façam já uma sequencial, fica um pouquinho mais fácil para vocês. Ganha um tempo. Então a gente tinha lá menos 1/3 aqui, né? Se fosse para cima ou 1/3 para baixo. Se fosse ao contrário, positivo. 1/3 vezes 3 menos 1. Então aqui, ó. Aí eu tenho o momento concentrado, vou fazer ele em verde, ó. Sentido horário, menos 1 mais 1, 0. Passei um pouquinho agora, tem outro momento concentrado, que está no anti-horário. Mesmo valor 1, anti-horário, olhando à esquerda, negativo. Quanto que tem que dar o momento fletor nesse ponto? Acabou. Professor, é aquela outra barra lá que não tem nada. Vamos fazer ela? Ponto C. Momento fletor no ponto C olhando à esquerda. Tem força? Tem essa força, mas não tem nenhum carregamento. 3. VD igual a 0. VD igual a 0. Então não tem nada nessa barra. Então olha a solução que a gente tem. Triângulos e parábolas. Uma solução que é mais fácil de a gente combinar. E daqui a pouco, tanto vocês fazerem, vocês não vão nem precisar de formulário. Vão decorar 1/3 de MNL. Não sei se é verdade. Bom, tem uma outra vantagem. Falha aí. O estado 1 sempre vai ser I,
Você escolhe um rótulo B ou tem que ser na distância aqui? É o B, que é o X1, da esquerda para a direita. Você coloca na primeira. Isso. Aí quando a gente for para o X2, estava lá no sistema principal, o X2 aqui. Aí você vai colocar um momento lá. Bom, tem mais uma boa notícia. Se eu escolho rótulo, alguém faz ideia de como vai ficar o estado 2? O gráfico? Igual. Você vai espelhar a estrutura, você vai inverter ela agora. A gente vai ter a mesma configuração de gráfico. Então o que vai acontecer? Toda vez que eu for trabalhar com rótula, tá? Toda vez que eu for trabalhar com rótula, sempre vai dar isso aqui. Sempre. E sempre vai ter aquele aspecto de uma situação mais simples. Tá? Então essa é a parte boa da rótula. Pensem lá na prova lá de cálculo de deslocamento. 3 opções diferentes, 3.000 gráficos diferentes, fica, vai e volta e se perde no caminho. Então assim é uma solução mais rápida de a gente conseguir trabalhar. Tá? Bom, então eu vou apagar essa parte aqui, vou vir da direita para a esquerda, depois da esquerda para a direita. A gente matando, tá bom? Então eu vou fazer quando eu for calcular o gráfico de momento fletor, até porque eu vou ter os mesmos valores de reação. Tá? Então quando eu for trabalhar aqui, quando eu for trabalhar com esse gráfico, também vai dar dois triângulos de um negativo. Tá? Então essa vai ser a grande vantagem de trabalhar com rótula. E se começa por rótula, o método das forças não vira uma tortura. É muito fácil esse método torturar a pessoa. Se vocês tiverem de bater um papo com o pessoal do sétimo, eles ainda têm dificuldade em entender isso daqui porque eles não aprenderam por rótulo. E aí é ruim do sistema principal dar um negócio muito louco. Menos aqui, né? Botei no gráfico. Então quer dizer que todos aqueles gráficos que a gente levava da 1h30, 1h28 minutos só para fazer os gráficos.